Muito bom dia a você que se liga no canal Veterano de Informações. Eu sou o jornalista e policial veterano Asdrubal Marcelino. Dê o seu like, compartilhe meus vídeos, se inscreva no meu canal. Hoje é segunda-feira, são 4 de maio de 2026, uma ótima semana para todos nós. Abraçando os nossos amigos da Jovem Pan, Eric Drummond. E este final de semana conseguimos aí fazer novas amizades, novos conhecimentos aí, lembrando aqui do meu amigo Efigênio, da Prefeitura de Barra de São Francisco, meu amigo Jordano, agradabilíssimo aí a companhia, muito obrigado aí, né? Estivemos aí conversando aí no bairro Campo Novo. E o Sargento Neves é lá de Barra de São Francisco, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, um grande amigo aí que nós arrumamos aí neste final de semana. Ele é pernambucano, né? Lá de Pernambuco, entrou na Polícia Capixaba, está trabalhando ali em Barra de São Francisco. Foi um prazer muito grande conhecê-los, ter convivido este final de semana com os senhores aí, e mande os nossos vídeos aí para as suas comunidades aí, pra gente estar divulgando os nossos conteúdos aqui. Bacana? Dito isso, vamos trabalhar. Já abrindo linha para o governador Valadares, nosso correspondente Galvão já na ponta dali. Galvão, ótima semana para você, meu amigo. Um sujeito aí no bairro Santa Rita, batendo na própria mãe, quebrando tudo, uma violência danada. Conversa aí com o Sargento Pimenta, o Galvão, traga essas informações aqui para o Vale do Aço. Ótima semana para você, meu amigo. De governador Valadares, vamos falar com o Lieutenant Sargento Pimenta, da equipe Rádio Patrulha da 60. Sargento, um filho a princípio agrediu uma mãe no bairro Santa Rita na noite, indivíduo preso aí pela equipe Rádio Patrulha. Como é que foi dinâmica dessa ocorrência? É uma situação até bem triste, né? Vizinhos acionaram o Copom, informando que numa residência estava acontecendo uma briga, né, familiar. Chegamos no local, deparamos com um filho agredindo a própria mãe, danificou o portão, destruiu a porta e entrou em vias de fato com a mãe, causando algumas lesões nela. Ela, a princípio, temendo pela vida para se defender, a única coisa que ela encontrou foi uma mangueira, deu alguns golpes com a mangueira no filho, mas mesmo assim ele continuou partindo para cima da mãe, até que vizinhos chegaram e os militares chegaram e conseguiram conter o cidadão. Sargento, a princípio o indivíduo aí é usuário de drogas. A mãe disse qual que seria a motivação para essa agressão? Segundo ela, o indivíduo é usuário de bebida alcoólica, usuário de drogas, e sem motivo aparente ele foi até a residência dela. Ela já sabia que ele estava muito agressivo, trancou o portão, trancou a porta, porém ele conseguiu destruir o portão da residência. Ela correu para dentro da residência, ele também destruiu a porta de vidro e foi para cima da mãe, segundo ela, sem nenhum motivo aparente. Quase que, infelizmente, ela acaba perdendo a vida pelas mãos do próprio filho. Sargento, assim que a Polícia Militar foi acionada, em resposta rápida, deslocou até o local, evitando aí um possível mal maior, tendo em vista que esse indivíduo aí, sobre efeito aí, possivelmente de drogas, poderia ter ceifado a vida da própria mãe. Sim, o indivíduo estava bastante agressivo no local, foi utilizado um pouco de força para contê-lo, conseguimos algemá-lo e a mãe chegou desesperada, próxima à viatura, chorando, uma situação bem triste. E, segundo ela, irá solicitar a medida protetiva, pois ela teme pela própria vida. Pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere agora o centro, executa para Roberto Dinamite, matou no peito, atenção, gol! A loja Bola de Ouro ampliou o espaço para melhor lhe atender. Mudou muita coisa, mas o atendimento e qualidade e bom preço continuam o mesmo. Bolas, chuteiras, tênis, camisa do seu time, medalhas, sandálias, troféus. Bola de Ouro, na Rua Carangola 19, na Praça 1º de Maio. Bola de Ouro, telefone 319-9311-2612. A Câmara de Vereadores de Santana do Paraíso recebeu um projeto de lei 1498/2026, cujos termos garantem a aplicação dos aportes financeiros por meio de emendas parlamentares, a serem aplicados para aqueles fins que a verba foi destinada. Mas na afirmação do capitão Torres, que é paraisense, isso não está acontecendo. Até quando vamos assistir calados e inertes a atitudes que prejudicam tanto a nossa cidade? Na última reunião ordinária da Câmara Municipal, foi apresentado o projeto-lei número 1498 de 2026. Em termos simples, ele garante que os recursos obtidos por vereadores, por meio de emendas parlamentares, sejam obrigatoriamente executados,
sem serem desviados para outras atividades, para outras finalidades. Como já vimos casos em que vereadores conseguiram verbas importantes para o município, mas as obras não saíram do papel, mesmo tendo as ordens de serviço sido assinadas aí pelo Executivo. Em outras situações, quando houve execução, não houve o devido reconhecimento aos responsáveis pela conquista dos recursos. Esse projeto, que poderia representar um avanço importante para a transparência e para o respeito ao trabalho dos representantes do povo, tinha tudo para ser aprovado por unanimidade, inclusive com recomendação do Ministério Público, reforçado por alguns vereadores durante a sessão. No entanto, Em Santana do Paraíso tem um local onde você pode tomar a sua cervejinha com os amigos. Bacana o Boteco do CBA, na Avenida Getúlio Vargas, saída para a Mesquita. Além do ambiente familiar para os amigos, ainda tem aquele lanche legal. Boteco do CBA e restaurante. A melhor comida caseira do leste de Minas está no Boteco do CBA. Aberto todo dia, o dia todo. Em Coronel Fabriciano, motorista é investigado por morte de jovem em acidente naquele município. E esse motorista tem prisão preventiva decretada. A Justiça decretou a prisão preventiva de um motorista de 37 anos, investigado pela morte de uma jovem de 20 anos em um acidente de trânsito registrado naquela cidade, no Vale do Aço. Isso aconteceu na última quinta-feira. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia realizada. A vítima foi identificada como Clarice Alípio de Almeida e imagens de câmeras de monitoramento foram fundamentais para elucidar a dinâmica do fato. Os registros mostram o momento em que o condutor de um Ford Ka realizou uma manobra de retorno e atingiu a motocicleta Yamaha Phaser, que seguia pela faixa da esquerda. Com o impacto, a jovem foi arremessada ao solo. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro, seguindo a direção do centro. Segundo a Polícia Militar, a vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os levantamentos necessários para a investigação. Após diligências ininterruptas, militares localizaram o automóvel abandonado em uma rua do bairro Belvedere. O proprietário do carro foi identificado e preso junto a um passageiro de 19 anos que também estava no veículo. Ambos foram encaminhados à delegacia de polícia e o Ford Ka foi removido para o pátio credenciado. O tenente Vinícius, do 58º Batalhão de Coronel Fabriciano, tem mais detalhes. Lá uma equipe do SAMU já prestava atendimento para a vítima, uma jovem de 20 anos, que infelizmente, em decorrência do acidente, evoluiu para óbito ali mesmo. A Polícia Militar então passou a buscar informações de populares e câmeras, conseguindo uma câmera que filmou a dinâmica do acidente, mostrando que um automóvel Ford Ka seguia pela Avenida Magalhães Pinto. Quando ele realizou uma manobra de retorno, insta frisar que em local proibido, ele chocou-se contra uma motociclista que passava no local, vindo ela a cair ao solo juntamente com o seu veículo. Logo após o acidente, esse automóvel ele concluiu a sua manobra e seguiu pela avenida sem parar para prestar socorro para a vítima. Então a Polícia Militar, de posse dessas informações, realizou diversas diligências, buscou imagens das câmeras nas proximidades, realizou diversas buscas, conseguindo encontrar o automóvel abandonado em uma rua no bairro Giovanni. Esse automóvel estava com as características do automóvel envolvido, além de apresentar danos decorrentes do acidente. Então, nenhum dos dois prestou socorro para a vítima. Cleitinho do Grau chegou, seus aracnídeos! E é fardamento completo! Chinelinho de dedo, confere! Bermudão, confere! Então prepare-se para um show! Vai lá, minha... Que pialo lindo! Que pialo bonito! Olha o chinelinho se esparramando pelo chão! Eu gostei! E você gostou? Nota 3,2! E agora ele, Cleitaço do Grau, olha só! Triturou as patacas
do joelho. Um jovem de 20 anos foi preso na madrugada de ontem por conduzir uma motocicleta sem placa e praticar manobras perigosas na BR-458 na altura do quilômetro 144. Na altura do bairro Castelo, em Patinga. As informações são de uma fonte ligada à Polícia Militar Rodoviária. Segundo apurado, equipes receberam denúncias de moradores sobre motociclistas que estariam praticando direção perigosa na região do loteamento do Parque Dois Vales. Conforme os relatos, os condutores utilizavam veículos sem placa para evitar identificação e fugir da abordagem. Durante o rastreamento, os militares visualizaram 3 motociclistas fazendo acelerações bruscas e manobras arriscadas em via pública. Um deles foi abordado. Ele conduziu uma motocicleta Honda CG 160 de cor cinza, sem placa de identificação. De acordo com a polícia, o condutor, identificado como EG de 20 anos, possui habilitação e afirmou que estava no local com amigos praticando manobras conhecidas como grau, que consistem em empinar a motocicleta. Questionado sobre a ausência de placa, o jovem alegou que retirou o item para evitar danos durante as manobras. Durante a abordagem, a placa foi encontrada com ele. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao condutor pelo crime de adulteração de sinal identificador do veículo. A motocicleta foi apreendida e removida para o pátio credenciado. O jovem foi encaminhado para a delegacia de polícia. Houve necessidade de empenho de funcionários e o proprietário de um restaurante localizado às margens da BR-116 no município de Inhapim. Segundo informações do Super Canal, que tem uma parceria conosco, quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, teve um trabalho de rescaldo, mas as investigações prosseguem nesta segunda-feira a fim de se descobrir com mais detalhes o que teria acontecido esse incêndio. Diga-se de passagem, poderia, segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aí ter começado devido a uma frigideira que houve um superaquecimento, acabou por incendiar. A reportagem é do Super Canal, que tem uma parceria conosco por meio do Comando Geral. Vamos conversar com o Sargento Anderson. Ele vai trazer mais informações a respeito de um incêndio que foi registrado na cozinha de um restaurante às margens da BR-116, em Inhapim. Então, Sargento Anderson, as equipes foram acionadas, estiveram no local. Como que foi o atendimento da ocorrência? O que é que vocês encontraram nesse restaurante? Assim que caiu a ligação 93, deslocamos para o local. O local de Canatinga a Inhapim, né? É uma quilometragem boa, bem distante. Ao chegar no local, e assim estivemos com o dono do restaurante, o mesmo relatou o acontecimento, mas segundo o mesmo, junto com as equipes que se encontraram no local, fez o combate aí com extintores e debelou as chamas. O incêndio iniciou em uma frigideira, né, uma fritadeira, entendeu? Elétrica, e parece que autoaqueceu e veio pegar fogo no óleo. E os mesmos usaram aí em torno de 8 extintores, né? Essa bom, que teve esses extintores, né, para combater as chamas, né? Faz a diferença de ter o material certo, na hora certa. E além desses extintores que estavam lá no local, qual que é a orientação que o Corpo de Bombeiros repassa? Sim, no caso dessas chamas, né, que é em óleo, né, óleo quente, e as pessoas nunca devem usar água, né, porque em contato com óleo quente, ele sobe as chamas, né, alta, né, além de queimar a pessoa, jogar óleo também quente, queima todo o ambiente que se encontra aí, algumas chamas. Chegou a danificar a estrutura do interior aí desse restaurante ou não? Não, teve mesmo a bagunça do extintor, né, de pó químico, né, que os mesmos tentaram também abafar, né, é uma forma de extinguir o incêndio, né, por abafamento, tirando o oxigênio do fogo, mas não teve êxito porque a tampa era menor do que o compartimento.
E aí eles tinham extintores e combateu essas chamas com extintores. Muito obrigada pelas informações, sargento. Amanhã, matéria completa nas plataformas digitais do Super Canal. GAS, de 34 anos, foi agredida com golpes de objeto contundente na noite de sexta-feira, em uma residência e também em via pública no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga. Segundo a vítima, o autor das agressões foi o seu companheiro, DA, de 37 anos. Ela sofreu lesões, aparentemente precisou fugir do... Ela sofreu lesões aparentes e precisou fugir do imóvel para pedir ajuda. Conforme relato da mulher, ela foi agredida pelo companheiro com pauladas, tanto no interior da residência, onde convivem, quanto em via pública. Segundo a vítima, a motivação das agressões teria sido por ciúmes, após o autor perceber a instalação de um aplicativo em seu aparelho celular. Ainda de acordo com o GAS, diante das agressões, ela saiu correndo pela rua para fugir do autor e buscar ajuda para acionar a polícia militar. A vítima relatou ainda que o filho do casal de 2 anos permaneceu sozinho na residência em razão da necessidade da saída imediata para preservar a própria integridade física. A equipe constatou que a mulher apresentava lesões aparentes. Ela foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento do UPA de Ipatinga, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, os militares seguiram até a residência com o objetivo de localizar o autor, porém ele não foi encontrado no local. E nesta manhã de segunda-feira, a Polícia Militar continua trabalhando no sentido de localizar este autor de agressão a esta mulher no bairro Jardim Panorama. De olho na cidade, denunciando, esclarecendo, levando informação, defendendo seus direitos de cidadão. De olho na cidade. Repórter Asdrubal Marcelino.